Para a gente entender o mundo, primeiro a gente precisa entender suas regras e como elas nasceram. Então, vamos começar pela pergunta principal. Por que, afinal, a gente precisa de regras para viver junto? Olha, os romanos antigos já tinham essa sacada. Onde tem gente vivendo em grupo, vai ter direito. E aí que tá a grande questão, né? A gente precisa viver em grupo, mas nossas diferenças sempre geram atrito. É exatamente esse atrito, esse choque de interesses, que o direito vai chamar de lide. E o papel do direito é justamente esse: botar ordem, harmonizar as relações e resolver essas lides. Mas como isso começou? A grande virada foi quando as regras deixaram de ser só costume e passaram a ser escritas. O Código de Hammurabi, por exemplo, botou 282 leis numa pedra, à vista de todos. E o mais curioso é que a lei não era igual para todo mundo, dependia muito da sua classe social. Já na Grécia Antiga, a coisa muda. Eles trouxeram a ideia de tribunais populares, com cidadãos participando. Mas foram os romanos que realmente transformaram o direito em uma ciência, algo a ser estudado e sistematizado. Depois, na Idade Média, aquela lógica romana se misturou forte com o pensamento cristão da época. A ideia era de uma lei natural, como dizia Santo Agostinho, um senso de justiça que todo mundo tem. Essa hierarquia era bem clara. A lei dos homens só valia se estivesse de acordo com a lei divina, superior. Aí vem a Era das Revoluções e tudo muda de novo. O poder sai da mão de Deus e vai para o povo. O novo lema era esse: igualdade. A lei agora tinha que valer para todos, sem privilégios. E para garantir isso, surge a ideia de uma Constituição, que passa a ser a lei máxima de um país. Chegando aos dias de hoje, o direito é bem mais complexo. Não é só a lei, são várias fontes que o alimentam. Para ficar claro, vamos imaginar uma situação. Uma nova lei proíbe o voo de aeronaves não tripuladas. Sar, vamos direto para um quebra-cabeça super atual. Imagina só essa situação aqui. Então, temos uma lei municipal, novinha em folha, que proíbe aeronaves não tripuladas de voarem por cima das casas. Aí, uma empresa de delivery começa a usar drones bem pequenos para entregar pacotes. E agora? Essa empresa está quebrando a lei ou não? Parece simples, mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pois é. Para resolver essa charada, não basta só ler o que está escrito, é preciso ir muito além das palavras. É aqui que a gente começa a ver a verdadeira mágica do direito. E olha só que perfeito. A gente pode seguir por dois caminhos. O primeiro é a interpretação literal, ao pé da letra. Um drone é uma aeronave não tripulada? Sim. Então a entrega é ilegal, ponto final. Ou a gente pode parar e perguntar por que essa lei foi criada? Qual era o objetivo? Provavelmente era evitar barulho, invasão de privacidade, o perigo de algo grande caindo. Se for isso, um drone pequeno e silencioso não estaria violando o propósito da lei. Duas interpretações, duas respostas totalmente opostas. E essa é a primeira grande sacada. O direito não é um robô que só lê e aplica. Ele precisa de gente, de seres humanos, juízes, advogados, para interpretar o texto e fazer com que ele tenha sentido no mundo real, no dia a dia. Tá, mas e quando a lei é escrita, pura e simples, não dá conta do recado? O que acontece? Bom, o sistema jurídico tem um plano B. Na verdade, ele tem vários. Vamos ver quais são. Além da lei, que é a fonte principal, os juristas bebem de outras 3 fontes muito importantes. A jurisprudência, que nada mais é do que o conjunto de decisões anteriores dos tribunais. O costume, ou seja, aquelas práticas que a sociedade adota como corretas há muito tempo. E a doutrina, que são os estudos e análises dos grandes especialistas da área. É do equilíbrio entre tudo isso que o direito se constrói e se reinventa. Isso aqui é um exemplo clássico de jurisprudência na prática. Não tem uma lei específica que diga com todas as letras: se o nome de alguém for parar na lista de devedores por engano, o dano moral é automático. Foram os tribunais que, de tanto julgar casos parecidos, criaram essa regra. É o que chamam de dano moral in re ipsa. Facilita muito a vida de quem foi prejudicado. E esse caso aqui é sensacional para ilustrar o poder do costume. Veja bem, a lei geral proíbe o trabalho de menores de 16 anos. Ponto. Só que a nossa Constituição também protege os costumes dos povos indígenas. Nesse caso, um tribunal entendeu que a cultura daquela comunidade, que é uma fonte do direito, deveria ser respeitada para proteger a mãe e o bebê, mesmo que a mãe fosse menor de idade. Já a doutrina, a doutrina é tipo o laboratório de ideias do direito. São os professores, os autores de livros, os estudiosos que ficam pensando, criticando e propondo novas maneiras de entender a lei.
Sabe o princípio da insignificância? A ideia de que a justiça não deve se preocupar com o furto de, sei lá, uma maçã. Isso nasceu nos livros, no debate acadêmico, muito antes de virar prática nos tribunais. Ok, então temos a lei, as decisões, os costumes, os estudos. Não viram uma bagunça? Na verdade, não, porque existe uma organização muito clara, uma hierarquia. A melhor forma de visualizar isso é com uma pirâmide. Lá no topo, absoluta, intocável, está a Constituição. Abaixo dela vêm as leis nacionais, como o Código Civil ou o Código Penal. E lá na base, a gente tem as regras locais, decretos e resoluções. A regra de ouro é bem simples. Quem está embaixo obedece quem está em cima. Uma lei municipal jamais pode contrariar a Constituição. E tem mais uma distinção que é fundamental. As leis são as regras escritas do jogo, tipo, não pode usar a mão no futebol. Já os princípios, bom, os princípios são o espírito do jogo, o fair play. Princípios como dignidade, igualdade e justiça são a bússola que orienta a aplicação de todas as leis. Eles dão o norte. Da Pedra de Hammurabi aos drones, a jornada do direito não para. A grande questão é, quais serão as regras do futuro?